Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. A live da semana, fechamento de uma abertura da outra. A gente não sabe se é a última da semana passada ou se é a primeira da semana que entra. O assunto é o mesmo, porque como o nosso espaço aqui determinou, como nós fizemos a nossa aposta, não é uma aposta, é uma conclusão, né? Nós estamos dentro da Terceira Guerra Mundial. Como eu falo, não é para ninguém pular da janela, não é para ninguém entrar em pânico, mas é a Terceira Guerra Mundial nos moldes que nós temos. Pode acabar tudo? Pode. Podemos ir à guerra total? Podemos. Podemos ter centenas de milhões de mortos? 1 bilhão de mortos? Podemos. E podemos ter apenas os mortos que estão havendo aí? Sim. Sim, sim, sim. Porque é uma guerra com todos os ingredientes. Inclusive, um país nazista sendo apoiado em peso pelo Ocidente. Minha abertura de programa, hoje nós estamos aqui com o professor Lourenço Carrasco, com o Wellington Calazans, que vai dar um apanhado direto da Europa. Nós afirmamos o que estamos falando aqui. A Europa implodiu. Só que uma implosão é uma coisa muito mais lenta de você enxergar do que uma explosão. Uma explosão voa tudo para quando é o lado. Uma implosão é o que a gente chama tecnicamente de colapso. Tá? Uma coisa não implode. Tecnicamente, quando você fala assim, aquele vaso, aquele tanque implodiu, não, ele colapsou. E o colapso, todo mundo sabe o que é, nós temos a memória do que seja um colapso. Então, é o seguinte, a comunidade europeia colapsou, está colapsada. Ao contrário, esqueça da guerrinha da Ucrânia, esqueça do aviãozinho que caiu, esqueça do helicóptero que está sendo derrubado. Lembre-se de uma coisa, o Ocidente, a única coisa que faz hoje é semear o ódio, a tragédia, a desgraça, e vocês todos que estão com bandeirinha da Ucrânia, você tem a sua participação dentro dos crimes que estão sendo cometidos lá. As notícias que recebemos de lá são aterradoras. Eu vou deixar para o Wellington falar coisas aterradoras. Centenas de pessoas sendo desenterradas, foram enterradas vivas pelos nazistas de lá. Você que está com a sua bandeirinha da Ucrânia aí, fazendo loas para aquele palhaço, aquele Hitler palhaço, aquele palhaço Krust de Kiev, o Ocidente mandando armas para lá, eles colocando a população civil como escudo, atirando. Eu tenho um segundo vídeo para colocar aqui no ar, é pesado, eu não sei a hora que vai estar pronto, mas eu vou colocá-lo no ar. Um periodista, um jornalista espanhol, provavelmente, entrevistando as pessoas ucranianos legítimos, dizendo que estão sendo assassinados pelas forças nazistas, aquelas que a Rússia está lá combatendo, e você, como um palhaço de circo, tentando servir aos demônios do norte, demônios, não tem outro nome para isso, demônios. A ONU hoje tem 192 países com direito a voto. Dos 192 países, apenas 52 aderiram às sanções contra a Rússia. Por acaso, esses 52 países são aqueles países que sempre tentam encobrir o nazismo, que existe, é vivo e está latente. E hoje a Ucrânia é o centro disso aí. Não é à toa que a Ucrânia é fronteira, é a fronteira de alguma coisa. O nazismo de lá não tem um dia, não tem 2, não tem 3. O nazismo de lá tem décadas. Nasceu muito antes do que vocês pensam. Nasceu já na simpatia da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler entrou ali e boa parte dos ucranianos se ofereceram para lutar ao lado de Hitler. O problema é que Hitler julgava eles impuros, porque são eslavos. Na realidade, o ucraniano não existe. O ucraniano é eslavo, é russo. A Ucrânia é uma construção. A Ucrânia é uma ideia péssima. Tá? Beleza, está pronto o cara falando. Eu vou botar este vídeo
Eu vou botar este vídeo no ar. Esse vídeo tem 4 minutos. Está provavelmente em inglês, não tem problema, porque logo depois quem vai intervir em cima desse vídeo é o Wellington Calazans, sem mais delongas. Eu tenho outro vídeo aqui de uma carreata com mais de 5.000 carros na Alemanha pró-Rússia. Como, Rubem, na Alemanha pró-Rússia, o canalzinho que eu estou vendo do Zé Bosta aqui do Brasil é Ucrânia, o Zé Cocô, o João Galinha, todos eles estão do lado da Ucrânia. O Eduardo Bebe Leite, a turma toda, está todo mundo aqui para a Ucrânia, tudo canalha, tudo bandido. Fuja dessa turma. O Brasil está perdendo uma oportunidade única de pular fora desse navio, dessa barata podre. Mas, lamentavelmente, o nosso presidente vive de 4, ou foi colocado de 4. Isso aí a gente vai falar depois, a gente vai conversar outra hora, sobre a subserviência do Brasil ao império. O momento exato do Brasil dar o golpe. O golpe que eu estou falando, o golpe neles, não é um golpe no país, não. Tentaram agora aplicar em cima do primeiro-ministro do Paquistão. O primeiro-ministro do Paquistão meteu o pé na porta do Congresso. Aqui não. Aqui não. Todo mundo está aproveitando o momento para se insurgir contra a CIA, contra o FBI, contra todos os criminosos do Norte, contra a NATO, contra todos eles que intervêm criminosamente em outros países, como agora defendem esse genocídio. Estão mandando armas para lá simplesmente para matar o povo ucraniano, para tentar desgastar a Rússia, mas não adianta. O rublo subiu no mundo inteiro. Não é aqui no Brasil, não vá na história, não vá atrás de coach dizendo que o dólar caiu. O dólar caiu porque o dólar está caindo no mundo inteiro, não é aqui, não. O dólar está entrando em parafuso. E dia 14, Putin falou, acaba o gás. Quem não sentar não tem gás. Se a Alemanha não tiver gás, na Alemanha, quando você fala euro, você está falando Euromark. O marco alemão é que é a moeda. O euro não existe. O euro é uma construção. A economia da Europa é a Alemanha. A hora que faltar gás na Alemanha, a hora que faltar tudo, não adianta. Colapsa, como eu falei, 5.000 carros hoje nas ruas, tá? Com bandeirinha da Rússia. Ninguém está aqui a fim de pagar pelos erros desses canalhas do Norte, que inventaram, há 3 décadas atrás, que viveriam a vida inteira como parasitas do mundo. Botaram toda a produção para a Ásia, porque todo mundo ia ser escravo dele. Botaram a gente para plantar, os outros para produzir. E acharam que nunca ia aparecer um Putin e um Jinping na vida. Apareceram. Mas eu não quero estender muito isso, não, porque hoje todo mundo tem um tempo curto. É o último dia da semana, ou o primeiro dia, aquilo que não é, todo mundo precisa descansar, por isso que nós botamos a live mais cedo. Então é o seguinte, vai ser assim, 4 minutos desse vídeo, repare bem, não tem problema, porque o Wellington é fluente em inglês e ele vai tirar as dúvidas em cima desse vídeo e em cima da fala dele, principalmente do relatório que ele recebeu e passou para mim, dos crimes cometidos. Eu quero saber cadê as ONGs dos direitos humanos? Cadê a Comissão de Direitos Humanos da ONU? Cadê todo mundo aí? Cadê? Pega a sua bandeirinha da Ucrânia e enfia naquele lugar, no bolso. Pensou que era outro lugar, né? Isso é vontade sua, gosto seu. Tá bom? Christian, coloque no ar esse vídeo de uns 4 minutos, depois a bola já vai direto para o Wellington. Bueno, pues hoy estoy en la ciudad de Mariupol, como todos podéis reconocer el escenario. He venido junto con un destacamento que traía ayuda humanitaria que se está repartiendo. Estoy grabando absolutamente todo y documentando la labor que se está haciendo y tomando todos los testimonios que puedo de la gente que estoy viendo por aquí. Y me ha llamado especialmente la atención, aunque bueno, la verdad es que la historia se repite. El testimonio de... what's the name? Tatiana. Tatiana nos ha contado que las Ukrainian troops shot and killed civilian people. Ask she another time. Он спрашивает, действительно ли украинская армия, украинские войска убивали гражданских? Ну, конечно. She says, yeah, sure. También nos ha dicho que en los corredores humanitarios, bueno, ella solamente no, pero en los corredores humanitarios mucha gente que intentaba escapar,
ha sido tiroteada por las tropas ucranianas, que ya les habían dicho que no utilizaran los corredores humanitarios que les había ofrecido Rusia, y cuando han intentado abandonar la ciudad, les han disparado, incluso han matado a personas, han ametrallado vehículos enteros, matando a familias enteras con niños. She said, but I can repeat if she wants, that what she looks about the people who want to leave the city and in humanitarian roads, etc., etc. Он просит вас еще раз повторить, что вы видели, что происходило с людьми, которые пытались покинуть город. Людей тупо расстреливали, не давали коридор. Людей не выпускали, просто не выпускали, понимаете? She says, Колонна пошла с детьми, я же говорю, машина, украинцы сказали на блокпосте перед Меликино. Говорят, если вы туда, говорят, проедете, говорят, мы вас расстреляем. Говорят, на свой страх и риск. Вот, они отвернулись, а машина начала трогаться. Они расстреляли машину, все назад вернулись. Понимаете? she says that at block posts, they told, like, it was Milekino block post, they told that you can't go there, we will kill you, we will shoot you. One car tried to move, and they shoot this car. There was a family with a child. Bueno, pues eso, que la gente que intentaba salir era disparada, y no solamente, sino que un coche que lo intentó fue completamente ametrallado y mató toda la gente que había dentro. En fin, Tatiana, thank you very much and good luck. Y bueno, como bien veis, aquí no hay nadie. Puedo preguntarle a cualquiera que yo quiera. Llevo muchísima gente entrevistada. Mi interés era entrar dentro de la ciudad, pero las tropas con las que hemos venido, que venían a traer apoyo humanitario, me han dicho que de ninguna manera. Es más, solo han accedido a traerme si me ponía ropa de protección. Y bueno, pues eso es exactamente, mira, de hecho, un proyectil. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, no entrar en la ciudad, pero sí que intentar tomar la mayor cantidad de testimonios posibles, repito, sin que haya nadie a mi alrededor que pueda decirme absolutamente nada. De hecho, estoy simplemente con la traductora, la chica con la que he contactado, que bueno, no había no he podido contactar con nadie que conociera español, pero sí inglés, y es la que me está ayudando un poco a preguntar y a conocer de primera mano la tragedia humana que está suponiendo Mariupol, y la corroboración de que efectivamente tanto el gobierno ucraniano como las tropas Azov vinculadas al gobierno ucraniano habrían cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad en Mariupol. Pero yo no soy más que un español que ha venido hasta aquí. No tengo autoridad oficial para corroborarlo. La pregunta es... Bueno, como veis, evidentemente el fuego es muy intenso muy cerca de aquí. En fin, voy a seguir grabando y os cuento. Un fuerte abrazo. Tá sem áudio, Rubem. Tá sem áudio. Sem mais delongas, passo a bola para o Wellington, exatamente em cima desse vídeo, que acho que foi esclarecedor, que boa parte dele foi em castelhano, mas Wellington, bola com você. É isso, Rubem. Boa noite para você, boa noite para o professor Lourenço, um abraço para o Christian, que está aí nos bastidores, sempre dando total apoio técnico. É o seguinte, Rubem, esse vídeo, ele explicou muito claramente que ele não encontrou uma tradutora do espanhol para o russo, então ele teve que fazer as perguntas em inglês para que ela fosse traduzida para o russo e voltasse em inglês para ele traduzir de volta para o espanhol, né? Quase aquele telefone sem fio. Mas ele conseguiu reproduzir com muita precisão o que foi dito pela tradutora. Pessoas que tentavam sair da cidade eram atiradas, recebiam tiros, né, dentro do próprio carro. Eles nem mandavam descer, nem perguntavam o que era ou quem era. Eles atiravam no carro e matavam as pessoas. E ficou muito claro que há uma tentativa desesperada de encontrar ajuda humanitária para tentar sair daquele ambiente de caos. E
A senhora que foi entrevistada, ela parecia bastante tensa na voz, e também ficou claro que quem estava atirando eram os próprios ucranianos, não tem nenhuma relação com tropas russas, até porque naquele momento, segundo o jornalista, as tropas russas ainda não estavam no local, então não tinha como ser uma ação de tiro, né, a partir das tropas russas. Basicamente, é uma denúncia que foi feita em torno da tentativa de produzir exposição de civis mortos e atribuir esses crimes de guerra aos russos. É isso, a síntese desse vídeo é exatamente essa, Rubem. Já apareceu uma idiota aqui, já foi cortada aqui, com essa versão passada pela mídia OTAN, de que os russos mataram mais de 400 em Kiev. Qual o interesse que tem? É só uma questão, um exercício de inteligência e de lógica. Tá? Qual o interesse que tem um exército que não corta nem a luz de alguém em fazer algum massacre? Alguém que tem o predomínio dos ares, tem os melhores mísseis do mundo e ainda não varreu Kiev do mapa. Qual o interesse que existe em alguém desse aí pegar 400 civis e matar? Quem é que tem histórico de ser nazista? Quem é que tem esse histórico? Você que botou isso aqui, ó, olha só, sai daqui, que aqui não é o teu lugar. Bloqueia, não quero aqui. Elimina. Quer assistir? Assiste da janela. Né? Só isso. Mas, Wellington, a bola ainda é sua. Né? Vamos entrar no tema. Isso daí foi apenas a análise do que está acontecendo, dos crimes de guerra que estão acontecendo dessa laia. Eu, honestamente, se fosse o Putin, eu largava a mão. Mas não é exatamente... Rubão, desculpe eu interromper você, mas é exatamente isso que eles querem. Eles querem que a Rússia faça o que eles estão falando que ela fez. Isso porque a grávida que mataram há 15 dias apareceu feliz com o filho dando entrevista. A imprensa está totalmente desacreditada, que é a máquina de propaganda. Como você falou no início da live, manifestações na Alemanha pró-Rússia, com mais de 5.000 carros, com bandeiras da Rússia e da Alemanha. Bem, era previsível isso, porque ninguém vai querer pagar essa conta para Schultz e para Biden, que disse que estaria sofrendo, mas só que ele está, né, comendo caviar em Washington. Então, Rubão, é um desespero. Agora ameaçam aplicar mais sanções e amanhã decidirem que não irão mais comprar o gás russo, tentam, pela comoção, pelo medo, pelo pânico, sensibilizar a opinião pública através da imprensa de propaganda e também algumas autoridades desavisadas, mas eu acho pouco provável que tenham êxito. Primeiro porque as pessoas não querem. Olha, na França, Macron já está levando um fumo, quer dizer, eu não sei, eu acho que pelas informações que eu recebo, ele até gosta, então vou mudar a expressão. Ele está seriamente ameaçado de entrar em segundo lugar para o segundo turno contra Le Pen. Nem em primeiro ele entraria como favorito, como todos estão dizendo. A Alemanha, como você falou, protestos. Na Sérvia, deverá haver a reeleição do presidente confirmado. E tudo isso também fora da Europa, temos no Afeganistão, como você colocou, o presidente já colocando ordem na casa, essa tentativa de instabilidade que começaram a promover em diferentes países, isso também não vai dar certo. Isso que você falou, Rubens, sobre estão percebendo a fragilidade, aproveitando o momento para uma revisão histórica, é o que está acontecendo. Hoje,
em população mundial, 73% da população do planeta estão ao lado da causa russa. Isso não é qualquer coisa. Isso praticamente é um isolamento da Europa, e da União Europeia e dos Estados Unidos, ou dos membros da NATO, como preferirem. Então, eu estou vendo aqui no chat o Helder Luz dizendo que na Hungria o atual presidente está na frente nas eleições. Exatamente. Então, olha, tem coisas que nós precisamos falar aqui para o nosso público, porque nesse canal eu falo numa linguagem mais popular, me sinto bastante confortável para isso, e o Rubão é uma pessoa que eu conheço e que me dá essa tranquilidade para conversar nesses termos mais populares, mas tem coisas que nós precisamos dizer aqui para abrir os olhos das pessoas, Rubem, porque quem ainda cai em máquina de propaganda do Ocidente é muito otário. Eu não quero aqui ficar escolhendo palavras e etc. É um completo idiota. Porque se você for fazer uma avaliação muito fria, essas pessoas vivem uma realidade paralela, construída em cima de mentiras. E essas mentiras, elas não conseguem mais se sustentar. Por quê? Porque a internet, a troca de informação instantânea, a possibilidade de trocar ideias em diferentes ambientes com pessoas diferentes, mesmo à distância, tudo isso faz com que esse monopólio da propaganda ocidental através da imprensa seja seriamente arranhado nos seus projetos que antes davam certo. Aquela história de armas de destruição em massa no Iraque. Eu sempre vou falar nisso porque eu não perdoo esse tipo de crime, né? As armas químicas, a invasão da NATO na Iugoslávia, na Líbia, tudo isso é necessário que a gente faça uma retrospectiva, porque tudo isso foi construído com mentiras. Tudo isso foi construído com base naquela ideia de que o povo é um telespectador que assiste a televisão ou ouve o rádio e acredita naquilo que está sendo dito apenas por causa da teoria da Segunda Guerra Mundial de Goebbels, na propaganda nazista, de que a mentira repetida várias vezes se transformaria em verdade. Só que hoje em dia, quando uma mentira é dita, existe um batalhão de formigas, que são esses blogs, essas lives que nós fazemos e etc. Existem muitas pessoas, né, que trocam informações sobre o que realmente aconteceu. E a verdade, ela tem uma força muito grande em relação à mentira, porque a mentira ela é contada, existe toda uma onda da imprensa, autoridades, todo mundo revoltado, tudo muito teatral. Mas, Rubão, existem coisas como a fome, a conta que chega no fim do mês, o medo do desemprego e todas as outras situações reais de pessoas que não têm nenhuma relação com essa briga, que compõem juntos um ponto de destruição da estratégia da mentira. Porque eu mandei para você hoje uma notícia, e até publiquei no meu Twitter, que lá na Inglaterra tem pessoas que estão passando o dia inteiro nos ônibus ou no metrô para que possam ter aquecimento, porque já não tem condição de pagar o aquecimento da própria casa. Eu também mandei para você um laudo de um especialista mostrando que as fotos
de uma das supostas valas que foram fotografadas é fake. Ele deixou bem claro que os olhos das pessoas foram borrados para tirar precisão, porque é muito fácil você saber se uma pessoa está viva ou morta através da pupila. Todas as pessoas supostamente enterradas estavam ainda com areia fora da boca, fora da orelha, fora do nariz, ou seja, em condição plena de posar para uma foto fake, respirando, não é? Para ninguém morrer, para tirar uma foto real. E ele deixou claro que não existia relação entre a areia que cobria os corpos de cima para baixo e não tendo sido escavado, como eles falaram, não é? E as areias das bordas, ou seja, pegaram areias de outro lugar e jogaram em algumas pessoas, estrategicamente, depois maquiaram aquilo para tirar uma foto. E ainda borraram alguns pontos para não deixar. Mas especialista é especialista, né? E essa figura do relatório aí é uma das maiores autoridades de guerra para desvendar crimes de guerra, no caso específico. E daqui a pouco essas imagens vão correr o mundo. Esse relatório vai ser discutido por vários blogs e não apenas por este, não é? E será mais uma mentira que terá sido desmascarada. Então, Rubem, é realmente revoltante a substituição do jornalismo pela propaganda para salvar ou tentar salvar um sistema financeiro altamente condenado à morte, em declínio franco, incapaz de reagir diante da inteligência como a Rússia, China e outros países conseguiram construir essa guerra que está matando muitas pessoas, sim, mas está matando politicamente esses falsos líderes que estão aí na tentativa desesperada de salvar um sistema financeiro que não tem jeito. Por quê? Porque eles disseram primeiro que a Rússia queria uma guerra rápida. Agora eles precisam dizer que a Rússia não quer uma guerra rápida. Eles disseram que a Rússia estava destruindo tudo que passava pela frente. Agora eles precisam dizer que a Rússia é frágil e que está recuando e perdendo cidades. Ao mesmo tempo, eles precisam dizer que a Rússia é cruel e que matou civis, quando você mesmo colocou aí que sequer a luz elétrica foi cortada, porque todos sabem que o interesse da Rússia é dominar o território para ampliar sua produção agrícola com o solo fértil da Ucrânia. Então, do ponto de vista da guerra, não vai dar para existir Rússia. E eu já vinha falando sobre isso desde a semana passada, Rubão. Pode falar. Não, é só um momentinho para o Christian. Christian, antes de sair, faz uma coisa. No meio da intervenção do Edson, coloca o vídeo aí da passeata da carreata na Alemanha com bandeiras da Rússia, que aí agrega valor aí você pode sair. Inclusive, eu esqueci de avisar, gente, o Christian é papai desde ontem, nasceu o Henrique, o filho dele, e ele está realmente de resguardo, que o pai fica de resguardo junto com a mãe, né? Então, está lá do lado, o Henrique, um abraço, bem-vindo, que seja o próximo imperador supremo do universo com as nossas ideias, não tem problema. Tá bom? Bota aí, Christian, aí sai. Não carregou o do outro, então a gente bota depois, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Então, vou deixar o Edson concluir, não tem problema, tá? A gente bota ele amanhã.
tá bom? Mas existe a carreata, tá? Vai ficar de olho, qualquer coisa ele volta. Não tem problema nenhum, não. Não esquenta, não. Se cuida aí do Henrique e a gente toca o barco aqui. O importante é isso. Isso daí é um grão no oceano. Isso é um grão no oceano, mas mostra exatamente uma mudança de rumo. Uma mudança de rumo. Não vai adiantar mais o Putin dizer que vai morrer até o último ucraniano. Não adianta dizer que ele, nos Estados Unidos, tá, fazendo pedofilia com crianças... Não, o Biden, você falou o Putin. Não, o Biden nos Estados Unidos, ficar lá na Casa Branca, provavelmente recebendo criancinha de 7, 8 anos de idade para passar a mão nas suas partes genitais, que ele gosta de fazer, né? Ele dizer que está pronto, ficar sem gás na Europa é um sacrifício que ele está pronto a pagar. Eu nunca vi uma afirmação de tal cinismo e de tal canalice, e como a mídia inteira se cala diante disso. O cara disse que a falta de gás na Europa é um preço que ele está disposto a pagar. O cara está no outro continente. O Hélio, continua o teu raciocínio, por favor. É isso, Rubem. Olha, a falta de credibilidade desse cidadão aí é tão grande que toda vez que ele vai fazer alguma intervenção, a pergunta dos jornalistas é qual será a cagada dele hoje. Assim, é completamente desacreditado. Ele concorre com o Zelensky para saber quem é o melhor humorista, né? Porque realmente é bizarro, e muita gente falava aí sobre o Trump como bizarro, mas o Biden está conseguindo ser bem mais bizarro, viu? Porque pelo menos o Trump conseguia articular o pensamento. E esse cara aí nem consegue articular troca tudo. É um completo despreparado, ou sei lá, insano, eu não sei qual é daquele cidadão. Mas olha, voltando sobre essa questão, eu tenho falado, depois eu vou ouvir aí o professor Lourenço, eu tenho falado que ninguém sabe ainda o que foi que a Rússia decidiu. O grande desafio para todos os serviços de inteligência, e olha que vários já foram demitidos, vários chefes da França, da Ucrânia, o Pentágono está questionando o papel da CIA, dizendo que a CIA não soube dimensionar a gravidade do problema. Ninguém está comentando sobre isso, né? Só os blogs alternativos lá dos Estados Unidos. Então, mas o que foi que eles publicaram? Publicaram que Vladimir Putin teria prendido pessoas da inteligência porque teriam traído a confiança dele e dado maus conselhos, quando exatamente o contrário que estava acontecendo. Agora estão dizendo que a Rússia enterrou pessoas em valas comuns, etc. Quem foi que fez isso? O ucraniano neonazista que foi armado pelos Estados Unidos, e todo mundo conhece a história. Os vídeos estão aí, isso aí não dá mais para ficar mentindo com esse tipo de coisa. E, além disso tudo, a verdadeira guerra, que é econômica, né? Porque essa questão da Ucrânia, quantos morreram, quantos fugiram, isso aí é o ringue. A luta mesmo é econômica. Aí a China, meu irmão, está levando uma vantagem muito grande. Tentaram atribuir à China ajuda bélica à Rússia, os chineses foram duríssimos na resposta, os chineses conseguem comunicar com todos os lados, têm feito um trabalho diplomático nessa tensão, se apresentando como uma potência lúcida, capaz de promover o diálogo, a paz e a harmonia. E eu ouso dizer que quando a Rússia resolver parar, vai dar à China o protagonismo de ter feito uma intervenção e ter pedido a Vladimir Putin e aos russos para que
cessassem o fogo. Então, é isso inicialmente que eu tenho. Vou ficar mais um tempo aqui, eu quero aprender com o professor Carrasco, mas, Rubem, o governo alemão precisa se reposicionar, se não derrubar o Partido Verde da coligação e articular com a força de centro-direita para se manter no poder, vai cair. O povo alemão não vai aceitar isso. Macron precisa mudar o discurso na última semana para não perder a eleição. E, se você for olhar isso de uma maneira fria e calculista, quem vai deixar de existir será a NATO. Essa será a minha próxima intervenção. Vou aguardar o professor Lourenço. Perfeitamente. Eu quero agradecer aqui ao Ney M, que entrou como membro do nosso grupo. Obrigado. Quem quiser se tornar membro, é só apertar aí o botãozinho, R$ 4,99 por mês, mais barato que uma cachaça. Daqui a pouquinho, até a cachaça vai estar mais cara que isso, que o nosso não foi deflacionado. Tá? Também temos o Délio de Carvalho, obrigado pela colaboração. Quem quiser se inscrever aí, deem o like para a gente continuar aí. E agora eu vou passar para o professor Carrasco. Nós já temos a volta. A volta é a NATO. A NATO que o Donald Trump queria sair e acabar com ela. Talvez seja por isso que o Donald Trump tenha sido vítima da maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos. Atenção para vocês. Donald Trump foi vítima da maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos, porque a NATO estava por trás. A NATO é uma omertá, é uma entidade criminosa que recria a Companhia das Índias Orientais, do século XIX. Tá? Professor Carrasco, bola com o senhor. Explica para o povo aí com essa visão ibero-americana que só o senhor tem. Bom, pues primero, buenas noches, Rubens, Wellington, estamos aquí. Quiero tomar una cuestión que Wellington dijo, que la mentira tiene que ser repetida y tiene que ser elaborada, y la verdad, como el bien, se reproduce a sí mismo, ¿no? Y eso es una cuestión, es una lección. Hay una frase en latín que se llama bonum est diffusivum sui, es decir, el bien se difunde a sí mismo. El mal no. Además, el mal no tiene creatividad. Si uno ve lo que hacen hoy las mentiras, uno puede regresar en la historia de las guerras a Goebbels, a tal. Es decir, están repitiendo esquemas porque no tienen creatividad ni una. Es decir, el declinio siempre, el declinio de una persona, de una nación, de una sociedad, es cuando precisamente es decir, pierde toda capacidad de generar ideas, de cautivar con ideas, cosa que el Imperio Británico hizo, y cuando perdió esa capacidad tuvo que entregar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos hicieron ese encantamiento en el mundo y lo perdieron, ahora lo están perdiendo, y lo que les queda es la soberbia, y la soberbia es el camino seguro para la estupidez y para el declinio mental. No hay persona soberba que conheça, que tenga inteligencia o que haya mantenido inteligencia. Muchas veces fueron muy inteligentes, mas la soberbia destruye la inteligencia y la capacidad de raciocinio. Pero bueno, voltando al tema, es decir, ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? Ontem se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas fue la primera guerra de la OTAN. John Biden tiene un vídeo, una entrevista a una televisión canadiense en abril de 1982. Y él le dice lo siguiente, que Estados Unidos tiene obligación de estar con Inglaterra por el artículo 5 de la OTAN. Es decir, esto está dicho en 1982 por el senador John Biden, representante de Delaware, ¿no? Con una iniciativa que fue fascinada por 76 senadores, ¿no? En el cual se exigía que Estados Unidos entrase del lado de Inglaterra. Y eso fue lo determinante, en realidad,
para que Inglaterra pudiera virar el juego que Argentina fez cuando la intervención en Malvinas. De esa manera, el orden mundial que nos vimos consolidado con la invasión de la Guerra del Golfo en 1990-91, nos estamos antecediendo eso en dos actos fundamentales, Malvinas y Panamá. No hay que esquecer que Panamá fue una invasión, alegando lo que sea contra Noriega, y yo puedo tener una discusión aquí porque yo estuve por dentro de esos momentos, en el cual se invadió, se destruyó y se experimentó lo que después en la Guerra del Golfo se fez en los bombardeos a Bagdad y a otras ciudades en Irak. Entonces, nos comenzamos a 40 años. ¿Por qué digo que comenzamos 40 años? Porque después de Malvinas se destruyó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que era el acuerdo que protegía al continente supuestamente, por ejemplo, de alguna invasión comunista. Era el acuerdo de la Guerra Fría, aquella reunión de Río de 1947. Entonces, ahí se mete que un orden de desmilitarización y de destrucción del Estado soberano, con las empresas públicas, contra Petrobras, Electrobras, Pemex, las empresas públicas. Y surge el diálogo interamericano que fue fundado por el Instituto Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, que es, podemos decir, la institución del Deep State, ahora sí, para decir, aquí está el núcleo que piensa el Deep State, que es principalmente la Universidad de Princeton, en su parte político-estratégica. El Aspen Institute, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, y crean la política neoliberal para el continente. Ese es el nuevo orden mundial, no es solamente las escenas internacionales. Entonces, esto está cayendo, es decir, la intervención del 24 de febrero derrumba 40 años de ese orden mundial. Desafortunadamente, mucha gente en Brasil o en México o en Argentina no entiende que es la oportunidad para revertir eso, incluso el tema de Malvinas, inclusive el tema de Malvinas, que ahora Rusia y China apoyan a Argentina, y Argentina va a tener que entrar en un proceso de rearmamento necesariamente. Es decir, no hay duda de reconstruir sus Fuerzas Armadas, es decir, no necesariamente asociadas al proceso, a la Junta Militar de 1976. Bueno, 24 de febrero no se explica sin el 4 de febrero. El 4 de febrero se asigna un documento en Pekín por el presidente Putin y por el presidente Xi Jinping, ¿no?, en donde se establecen las bases de un nuevo orden mundial, multipolar, de justicia, demuestran cuál es el tema democrático que tiene que haber, incluso entran en el tema de las metas del 2030, de las metas del milenio, etcétera, etcétera, pero desde un punto de vista de un orden multipolar. De este orden no va a surgir una nueva hegemonía. Esa es la novedad de este momento. Es decir, no es la sustitución que, por ejemplo, Holanda fez de España, de las naciones ibéricas, o que Inglaterra hizo de Holanda, o que Estados Unidos fez de Inglaterra. No va a haber esa secuencia de hegemonías. No es eso lo que se trata. Y eso está muy claro en la posición que tienen las lideranzas, tanto de China, de Rusia y ahora de India. Entonces aquí viene una cosa muy interesante. El BRICS está siendo considerado y declarado por las autoridades mayores de China, de la India y de Rusia como el centro de un nuevo ordenamiento mundial. El BRICS será el centro del ordenamiento mundial. ¿Qué es la población del BRICS? 4 billones de personas. Es decir, la mitad de la población mundial está en el BRICS, nada más.
y más o menos unos 25-30% del Producto Interno Bruto. Ahora, si tú agregas todo lo que no está haciendo las naciones que no están sancionando a Rusia, entonces tú tienes la mayoría, ahí lo que decía Wellington, 72%, yo digo que está hasta menospreciando, yo creo que son como 80%, si consideras que ni México, ni Argentina, ni Brasil entraron en las sanciones. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que estamos entrando en un nuevo mundo, estamos entrando en una nueva geometría, más ainda no salimos de la antigua. Entonces, una está muriendo, no termina de morir, y otra está naciendo y no termina de nacer. Entonces, la transición que estamos viviendo es la transición de la guerra en Ucrania. Es decir, una guerra cuya motivación fue la seguridad de Rusia. Y yo digo lo siguiente, oye, ¿hay probabilidad de una guerra nuclear? Sí, hay probabilidad de una guerra nuclear. Ahora, si Rusia hubiera tolerado que la OTAN entrara en Ucrania, ainda que entró informalmente, y que el batallón Azov invadiera Donbass y invadiera Crimea, entonces ahí la guerra nuclear no era una probabilidad, sino una certeza. Y lo que hace Putin al mover la línea es tirar la línea nuclear y alejar, a pesar de que pudieras decir esto es un contrasentido, no es un contrasentido. Entonces, esto fue aquí. Entonces, la transición, hay que mirar estas cuestiones. Quiero tocar, porque yo sé que Rubens tiene una preocupación grande con el tema de Brasil, en lo que está pasando. Como en América Latina, no estemos ainda conflictos de la Guerra Fría. Tenemos Cuba, Nicaragua, Venezuela, que ainda hay ese juego, ¿no? De que es todavía el tema, la herencia de la Guerra Fría, ¿no? Y claro, como decía el propio presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Cuando en sus correspondencias con Stalin, muy interesante ese libro de correspondencias de Franklin Delano Roosevelt con Stalin, porque él le dice que si se descolonializa el mundo, el comunismo deja de tener sentido. Porque como el socialismo, el comunismo es una respuesta al colonialismo europeo. Eso es lo que es la mente de Roosevelt en las negociaciones que él va a tener primero con Churchill y después con Stalin, ¿no? Porque él le dice a Churchill en las conferencias del Atlántico que Estados Unidos, antes del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos no va a entrar para defender el colonialismo europeo. Eso fue muy claro. Pena que Franklin Delano Roosevelt falleció. Entonces, ¿qué estamos viviendo en Brasil? Mire, tuvimos un cambio muy importante, político-militar, que se mantiene. El canciller Carlos Alberto França mantiene el giro diplomático en relación a la importancia de Brasil en el BRICS. Y que esa es la fuente para poder tener independencia y librar la Amazonia del cerco y de la soberanía limitada. Muy bien, en la parte externa de Brasil está muy bien definido, pero la parte interna continúa en el sistema bélico. Entonces Brasil está viviendo esas dos realidades. Pablo Guedes es la peor expresión, el Pablo Guedes y el nuevo presidente de la Petrobras son la peor expresión del sistema bélico. Es decir, voy a ofrecer la privatización de la Electrobras, de la Petrobras, etcétera, para que lluevan los investimentos y los fondos internacionales para activar la economía. Es el mismo problema que yo digo se ubica en 1982 con el diálogo interamericano. Esa fue la política, destruir la estructura del Estado, destruir las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Porque soberanía y Fuerzas Armadas, y si tú agregas más familia patriarcal, son las causas de la violencia de las naciones, de la violencia de los individuos.
Ese es el discurso hoy predominante en lo que yo llamo el cautiverio de Bruselas, es decir, la OTAN y la Comunidad Europea con sus ideas de derechos humanos o sus ideas de lo que es democracia, etc. Entonces, no estamos en esa transición. Brasil no se va a fundar. El problema es que se tiene que parar, a como dé lugar, esa tentativa de continuar en el sistema belio, porque los recursos van a venir del sistema nuevo, del nuevo Banco de Desenvolvimiento, del Banco dos BRICS. Entonces, tú no tienes la reindustrialización del país. No va a venir de los acuerdos bélicos de decir voy a privatizar para tener flujo crediticio. Entonces, eso es lo que se tiene que, podemos decir, plantear. Esto es lo que está circulando. Es decir, esta es la realidad. Son una realidad de, podemos decir, dos espacio-tiempo. Es como un cambio cuántico, ¿no?, en la sociedad. Ahora, ¿hasta dónde llega ese cambio cuántico en la historia? Porque no es solamente el nuevo orden mundial de Malvinas o de Irak, no es solamente la posguerra de la Guerra Fría, no es solamente la hegemonía del dólar, es la hegemonía del sistema anglosajón que se está viniendo abajo, y quiere decir, desde el surgimiento del Banco de Inglaterra, nunca debe un peligro existencial el sistema oligárquico como se está teniendo aquí. Y yo diría más, desde el Banco de Ámsterdam, es decir, desde que se surgió el liberalismo radical, nunca se cuestionó. Estamos hablando de 300 a 400 años, de 350 a 400 años. Entonces, pasar de un régimen hegemónico que se vaciaba en aquella cuestión de la trampa de Tucídides, de que una potencia emergente derrotaba a una potencia, sometía a una potencia y ahí había el cambio de poder. No es eso, porque estamos en un área nuclear. No extinguamos un poco la utopía de que este tránsito del mundo hegemónico al mundo multipolar sería pacífico. Esa era, podemos decir, nuestra utopía, ¿no? De repente estora esto y vemos la desesperación del sistema belio para hablar de esto. Es como el campo, es decir, es como una cuestión física. Espacio-tiempo que muda espacio-tiempo. Entonces, no hay forma. Brasil está en una trampa porque está con una pierna en el orden nuevo, BRICS y el tema de la relación de política internacional, y una pierna belia, apoderecida en el sistema belio. Entonces, lo que nós tenemos que hacer es fechar esa brecha. Políticamente, lo que se tiene que hacer en Iberoamérica es fechar esa brecha. Es decir, hacer entender que no va por ahí, que en este momento, por lo menos, impas, no avanza nada el proceso de privatización. Hoy vi que estaban queriendo vender las acciones de Electrobras para dar un avance en esa cuestión. Entonces, dentro de esto, tienes que analizar Europa. Europa está en el sistema belio, en lo mejor del sistema belio, siendo presionada. Es decir, y entonces vamos a ver ese mismo problema de los dos espacio-tiempo. Digo, esto es nada más un heurisma para poder entender qué está pasando, incluso en la élite alemana. Ontem yo hablaba con un amigo en Alemania, un amigo de muchos años, analista también, político, y le pregunté, oye, mas no es bueno que Alemania se rearme. Me dijo, no, eso es una de las partes mejores de esto. ¿Por qué? Porque la política, incluso de la Inglaterra, fue no permitir que Alemania fortaleciese su capacidad militar. Entonces, eso no quiere decir que su capacidad militar va a ser lanzada contra Rusia. Eso, no, es decir, eso no cabe. Ellos no están, ellos conocen la historia. Y es más, la renuncia o la demisión de aquel ministro, aquel almirante, ministro de Defensa alemán, cuando él dijo, Putin tiene razón y son razonables sus exigencias de seguridad. Y no estamos cometiendo un error porque a Rusia es cristal.
como nós somos cristãos. Y estamos cometiendo un error porque estamos pushando, ahí ya entra el discurso anti-China y Occidente contra Oriente, tal y tal. Entonces, pero no deja de ver exactamente esa fractura que estás viendo en las naciones de la OTAN. Entonces, esto que estaba y que, bueno, Wellington promete retomar, pues es ahí, es decir, estos dos espacios-tiempos que están conviviendo al mismo tiempo. Y se va a definir en la guerra. Yo no creo, mira, que Putin pudiera o quisiera barrer. Si él hubiera querido barrer, efectivamente, en una semana acaba la guerra. Si Putin hubiera feito lo que Estados Unidos fez en Bagdad, hubiera acabado con todo. Sí, pero ese no era el propósito, era muy claro. En este momento, el recuo, podemos llamar, las fuerzas de Rusia, está dividiendo las fuerzas de Ucrania, las fuerzas militares, en tres, que era el propósito. No era tomar Kiev. Ustedes ven, rodearon Kiev, es decir, amenazaban que entraban a Kiev, atrajeron a parte del ejército, porque su propósito es limpiar el Donbass. Su propósito es limpiar la costa del Mar Negro. Lo que restaría sería Odessa. Y hoy los ingleses dicen que van a dar, en esta fantasía de que Ucrania está ganando la guerra, ¿no? Tienen una cuestión de comedia. Yo no diría humoristas, Wellington. Esto no es de humoristas. Los humoristas tienen ciertas cualidades. Esto es de payasos. Esto es de payasos que están jugando con el sentido común. Entonces, yo la dejo por aquí para que podamos dar otro giro. Yo creo que Wellington va a tener mucho más que presentar, pero es como yo veo, es como yo analizo ese cuadro. Rubén, aí está. Perfeitamente, professor Lourenço. Muito obrigado pela intervenção. Mais uma vez, obrigado. Estamos com 1.600 pessoas a bordo. É um prazer todo mundo estar aqui. Quem quiser ser membro do canal, aperte aí, seja membro. Não tem problema. R$ 4,99 por mês. Você recebe alguns conteúdos exclusivos que estão atrasados, porque nada agora é exclusivo. Tá? E daqui a pouquinho, o professor também vai botar os livros dele aqui para vocês terem acesso tranquilamente. Tá? E, como eu falei, quantias milionárias, nós temos um Pix aí, acima de $1 milhão. Aproveita que o dólar está em baixa mesmo, coloca aí, não tem problema nenhum, não. Mas a sua presença é o principal. Tá? Eu quero dizer para vocês aqui, antes de passar a bola para o Wellington, que o Wellington tem que ir na NAP, porque amanhã ele tem que trabalhar, tá? O que nós devemos, para vocês acharem que nós temos uma marcação aqui, uma mistura de tupiniquins com espanhóis, com íberos, com todos, de marcação em cima dos Estados Unidos. Não é a marcação, é ressalva. É a história, é a fábula do sapo e do escorpião. O sapo, o escorpião, que quer atravessar o rio, aquela velha história, pede para o sapo, você vai me morder. Ótimo, não vou, e morde, e morrem os dois, e ele fala, é a natureza dele. É o que a gente tem que esperar do anglo-saxão. Tá? O latino, esqueça o francês se é latino, ele não sabe mais o que é. Não tem nada a ver. Inclusive, os franceses são sócios dos Estados Unidos desde priscas eras. Inclusive, a Revolução Francesa aconteceu indiretamente por causa dos Estados Unidos, porque o Tesouro francês quebrou bancando o 1776 para atingir a Inglaterra. Atacaram. Eu tenho milhões de ressalvas à Inglaterra, mas eu tenho mais medo dos franceses, porque são dissimulados, são extremamente dissimulados. E nós, da América, aqui, nós temos 2 facadas nas costas promovidas por essa dupla, tá? Essa parelha, que são os Estados Unidos e os Estados Unidos e a França. E uma pesa muito na alma
do professor Lourenço Carrasco, que é o roubo do Texas pelos bandidos americanos. Em 1824, para vocês saberem, os governantes vendidos, como nós temos, lamentavelmente, aqui, deram uma carta de autorização para um banqueiro americano instalar uma colônia americana no Texas, que era um estado mexicano. Assim como o Novo México, como o Arizona, como a Califórnia, como todos eles, toda aquela região. O mapa do México é acrescido de mais 3 milhões de quilômetros quadrados roubados deles por essa gangue, por essa camarilha. Mas, em um estado especial, aconteceu com o Texas. O Texas, em 1824, começou a ser colonizado. Quando se deram conta, tinham 30 mil americanos lá, porque o tal do Stephen Austin, filho do banqueiro lá, colocou 30 mil americanos lá, e em 1834, o Santana vê aquilo ali e dá um basta. Acabou a imigração americana. E o que aconteceu? Os Estados Unidos, travestidos de Texas, fez um movimento de independência. Criaram um novo Estado. Para quem não sabe, de 1835 a 1845, durante 10 anos, o Texas foi um país. Você talvez não soubesse disso, mas é o seguinte, o Texas foi um país títere. Adivinha quem foi que reconheceu o Texas como país? Estados Unidos, França e Holanda. E eles são repetitivos, eles não são criativos, não. Em 1903, eles repetiram a dose no Canal do Panamá. Foi feito um tratado Rai-Herran com a Colômbia, porque o Panamá era da Colômbia. Hoje você vê os panamenhos, os colombianos lambendo o saco dos americanos. Eu não sei até onde vai tanta subserviência. Em 1903, eles criaram a mesma história. Pegaram meia dúzia de pelegos lá e criaram um estado títere do Panamá. Criaram a independência, porque Theodore Roosevelt mandou a Marinha Americana para lá, para ficar na beirada, para atacar a Colômbia, e com um pouquinho de dinheiro também para os corruptos locais, tudo ficou acertado. E o Panamá virou um país com uma faixa de lá para 99 anos, mais 99 anos, mais o que for, que são donos daquilo lá. Adivinha quem foi que referendou tudo isso? Estados Unidos e França. Sempre parelhos, sempre lado a lado. Isso é para vocês verem que aqui a gente não tem preconceito, a gente tem ressalva. A gente sabe de onde a gente veio. Sabe por quê? Porque a história ensina a gente. Nós temos a história do nosso lado, a história na mão. Quando você tem a história na mão, você sabe por onde você pisa. Aqui ninguém é lacaio do Putin, não. Aqui ninguém está puxando o saco do Putin, não. Aqui o que nós temos é conhecimento histórico. O nosso conhecimento histórico vem dos livros e vem do próprio discernimento nosso, da análise dos dados históricos. Porque no lado histórico não está dizendo que foi roubado do México, não. A história está lá dizendo que foi um processo de independência. Mentira. Foi um crime cometido contra o Estado mexicano, como foi contra o Estado colombiano, como são sempre assim. O modus operandi deles é colonial. A França hoje vive da miséria do continente africano. Ainda explora pelo menos uns 8 países lá. Exploradores. Então é o seguinte, são colonialistas, são isso aí. Então o nosso aqui não é bater palmas para o Putin, porque o Putin é bonito e que a gente torce para o Putin, porque nós somos o Putin Futebol Clube. Não. A gente torce por isso aí, pela soberania. Já falei demais, vou passar para o Wellington. Wellington, conclua aí a nossa OTAN. Ô, Rubão, antes de comentar o que você acabou de falar, eu vou falar um pouco sobre o que o professor Lourenço propôs para o debate aqui, porque realmente nós estamos vivendo uma mudança na ordem mundial. E essa transição, professor, ela poderia ter sido dialogada. O declínio dos Estados Unidos da América, depois que a China conseguir se consolidar como a nova potência do planeta, ele vai ser muito mais rápido do que poderia ter sido se os Estados Unidos soubessem dialogar
respeitar o outro, mas eles não tiveram essa humildade. Eles ainda apostam no caos na Europa para que possam se manter por algum tempo e utilizam o medo, utilizam o pânico, utilizam sempre a propaganda de demonização para que as pessoas possam assinar cheque em branco para os norte-americanos. Mas isso não vai acontecer outra vez. Eu acredito que agora chegou naquele ponto que tudo que eles começarem a falar, as pessoas vão começar a dizer que é mentira. Vai chegar um momento que eles vão falar a verdade e que as pessoas não vão acreditar. E por uma razão simples, eles não fizeram sequer o dever de casa. Todos esses anos de guerra que os Estados Unidos vêm consolidando, né, são 80 anos de guerra, se nós formos fazer uma avaliação assim mais real, né? Não houve nenhum benefício para o povo norte-americano. E é aí que eu digo que eles deixaram de fazer o dever de casa. Não houve nenhum benefício para o próprio povo. O que houve foi morte, muita morte de jovem. O que houve foi a massificação das drogas, o número de usuários de drogas nos Estados Unidos é assustador. As imagens que têm sido amplamente divulgadas nas redes sociais e na internet de pessoas drogadas em qualquer rua de qualquer grande centro urbano dos Estados Unidos revela como a questão social daquele país é altamente problemática. A questão da moradia, são milhões de pessoas que não têm teto. Eles falam em 400 mil, nós sabemos que é muito mais do que isso. E, já que o Rubem falou também da França, tem que lembrar que a França é o país europeu que mais tem, vamos chamar de cracolândia, certo? Mas não é só crack, não, viu? Tem coisa muito mais pesada por ali. Então, são esses países que agora tentam se apresentar como defensores de direitos humanos, como defensores de ética, deontologia, países que censuram, países que mentem, países que roubam, países que exploram, como o Rubem falou em relação ao continente africano. Bom, Rubem, não são 8 países, não. Todos os países que foram colonizados pelos franceses até hoje são vistos pelos próprios africanos como países que ainda não conseguiram a sua total independência. E isso é muito grave. E isso vai mudar. E é por isso que os diplomatas da União Europeia e dos Estados Unidos e dos países da NATO, de um modo geral, estão tentando, de uma maneira cínica ou ingênua, em alguns casos, descobrir por que é que eles estão apoiando a Rússia. Por quê? Vocês vão deixar de estar do nosso lado? E eles sequer dão conta que aquele povo africano que o Rubem mencionou é explorado por esses aí. O povo africano tinha na Líbia o ideal africano, era o modelo que os outros países, que os povos dos outros países elegeram para que fosse a referência para cada um deles. E o que foi que fizeram com a Líbia? O que é a Líbia hoje? A situação é tão grave por lá que nem eleição pode ter, porque não tem estrutura de Estado, não tem burocracia, não tem lei, não tem segurança interna. E as eleições que as Nações Unidas
tentam acelerar de qualquer jeito para que não fique essa vergonha da ONU e da NATO de terem feito o que fizeram contra Gaddafi e contra aquele povo líbio. Eles não vão conseguir sequer organizar o mínimo para que haja eleição, como eles conseguiram no Iraque. Então, nós precisamos estar sempre aqui, nesses canais, para que essas denúncias sejam feitas. Eu cansei até, Rubem, apesar de que o seu público é bastante esclarecido, mas eu cansei até de ler, às vezes, o chat durante as minhas intervenções nas lives, porque as pessoas, ou elas dispersam, ou as pessoas estão completamente contaminadas pela propaganda ocidental. Questionam a nossa opinião sem nenhuma base de questionamento, é apenas pela repetição daquilo que está sendo dito, pelos mesmos que estão oprimindo essa mesma pessoa durante anos, e essa falta de coragem de reagir me irrita. Essa falta de coragem de mudar, esse conformismo em idolatrar o opressor, eu não aguento mais isso. Então, eu sei que eu posso até estar sendo injusto com algumas pessoas bastante coerentes que apresentam no chat sugestões interessantes, etc. Mas... Isso aqui é uma pérola, Hélio. Isso aqui é uma pérola. Sim, pode falar. Isso aqui é uma pérola para você dar um polimento nela. Eu não vou nem citar o nome da pessoa, que é para não dar cartaz. Eu vou falar aqui que o Cirso já ocultou o comentário, mas é o seguinte: você imagina o nível de gente que vive no meio da gente? O cara é capaz do comentário. O certo é a China fazer a sua glasnost e perestroika e abandonar a ideologia comunista. Esse sujeito aqui, eu fico assim invejando como ele conseguiu escrever tudo isso. Alguém deve ter escrito para ele. Como ele conseguiu formalizar uma frase tão grande, sozinho. O nível de ignorância do cara é tão grande que ele usa termos que nada tem a ver, porque são termos russos, são termos que foram usados pelo entreguista, pelo canalha do Gorbachev, do idiota do Gorbachev, num momento em que toda a alta cúpula da União Soviética foi assassinada. Foram assassinados em série três dirigentes, começando por Leonid Brezhnev. Tá? Aí o cara vinha aqui falar uma idiotice. Se você quiser comentar ou rir sobre isso aí, isso é para você ver até que nível o cara utiliza o cérebro dele. Pois é, rapaz. Isso aí, sabe o que é? Uma mistura de Google com preguiça. Né? A pessoa tem preguiça de pensar, aí vai ao Google. E aí junta algumas coisas que ele achou bonito ou interessante e formula pensamentos bizarros como esse aí. Porque quando o tal do Ocidente, aí, que um dia a gente ainda vai descobrir o que é isso, fala em guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, eles simplesmente falam em sanções. E essas sanções são todas econômicas. E por isso que eu digo que essa guerra é econômica. E chamar a China de comunista, a China com o domínio do capital no planeta na atualidade, é a pessoa ser preguiçosa. Porque aí não é burrice, é preguiça. Entendeu? Então, Rubem, eu não, sinceramente, por respeito a você, eu posso dizer o seguinte: vai estudar a figura, né? Mas a vontade que eu tenho é de mandar fazer outra coisa. Vai estudar, filho da puta! Porra! Vai, cara, isso não pega bem em você. Você é um gentleman, Isso daí cabe bem na minha boca de vez em quando. Eu não gosto de falar sempre, não. Vai estudar, filho da puta! Deixa de ser ignorante. Porra, disseminando. É melhor chamar o cara de filho da puta e, de repente, ele estudar e a gente recuperar uma alma do purgatório, do que o cara continuar espalhando idiotice e ignorância pelo mundo. Eu arrisco a perder o cara, até porque um cara desse não soma nada, não agrega nada aqui. Então a gente tem que falar isso mesmo.
Mas isso aí deixa para mim. Trabalho sujo é comigo. Rubem, para devolver para o professor, eu quero falar uma coisa aqui, para que você que está me assistindo possa fazer uma reflexão. Até pouco tempo, há menos de 2 anos, a demonização da Venezuela entre os países da NATO, inclusive o reconhecimento de um bandido, Guaidó, como presidente da República, que se mantém, né? Era uma coisa assim que a imprensa batia todos os dias. E agora que a água está batendo no pescoço, porque a Rússia domina mesmo as commodities, principalmente no que se refere à energia, né, aos derivados do petróleo, ao gás, etc. O que era chamado antes de ditador, o que era chamado antes de regime opressor, o que era chamado antes de governo autocrata, simpático ao terrorismo, isso e aquilo, todos esses governos estão sendo procurados. Todos, sem exceção. E o pedido é o mesmo: aumente a produção de petróleo. Mesmo que esses países todos atendam, e que não vai ser o caso, ou mesmo que eles atendessem, para ficar ainda mais claro, não irão ser suficientes, esse esforço não irá ser suficiente para preencher a demanda da Europa, principalmente da Alemanha, que é o motor da Europa. Agora, cadê a moral? Cadê a ética daqueles verdes que falavam que o mundo tinha que ser movido pela luz do rabo do rabo, não, que o vagalume não tem rabo, mas, né? Mas você entendeu exatamente o que eu vou dizer. O vagalume tem rabo? Então tudo bem. Tem um foco, Isso, então, obrigado, professor. Obrigado. Eu faltei essa aula aí, viu, professor? Por isso que eu fiquei aqui consultando os especialistas. Esses ecologistas aí que querem que o mundo pare para poder funcionar com a luz do vagalume, né? Não, porque os combustíveis fósseis não vão prestar mais para nada, tudo vai ser elétrico. Vocês estão vendo aí o preço da energia elétrica e quem é que produz energia elétrica? É o combustível fóssil. Então, esse tipo de babaquice que é falado vai ter que ser sepultado. O identitarismo. E isso é uma boa notícia, inclusive, para essa questão da Amazônia, viu, professor? Sabe por quê? Porque vai faltar dinheiro para esses governos, para a manutenção desses bandidos de falsas ONGs. Vários países já anunciaram o corte do orçamento e vão destinar para receber os ucranianos refugiados, certo? E essas ONGs que vivem aí pregando o casamento do elefante que queria ser zebra, com a girafa que queria ser bailarina, isso vai acabar, certo? Isso vai acabar. E tem mais coisa interessante para falar antes de devolver a palavra, certo? Tem umas coisas que eu preciso falar para que você que está assistindo saiba, até para fazer uma reflexão. O dólar deixando de ter o lastro que tem através do pagamento com título de dívida dos outros, certo? Ele abre também a possibilidade de queda dos juros do seu cartão de crédito, você que está me assistindo. Seu cartão de crédito, você vai ter todo o direito de exigir juros mais baixos, porque vai ter uma concorrência enorme de outros sistemas financeiros que serão internacionalizados e aceitos em diversos países, que irão oferecer taxas muito mais justas.
Então, ao contrário do que esses bandidos estão dizendo, que vai ser, tudo bem que essa primeira fase vai ter fome, vai ter, não é, a guerra alimentar já começou, vai ter dificuldade, vai ter desemprego, vai ter tudo isso. Mas a economia real, a economia produtiva, a economia de quem trabalha vai sobrepor a economia do especulador safado que vivia de juros extorquindo os outros. E isso é uma boa notícia para quem gosta de trabalhar. Eu vou, assim, me despedindo também aqui, por causa do horário, vai dar 1 hora da madrugada aqui. Eu quero agradecer ao professor Lourenço. Amanhã eu assisto toda essa parte a partir desse ponto aqui. E quero agradecer a Rubem por todo o apoio que ele me dá, incentivo. Eu já estava decidido a não participar mais de live e eu estava realmente chateado com esse tipo de participação, de produção. Enquanto eu estiver acertando, na minha opinião, eu vou estar aqui com vocês, aprendendo também, e espero que o público tenha, de alguma maneira, aprendido alguma coisa interessante que eu possa ter falado eventualmente. Aceito críticas, sugestões, aceito tudo isso. Mas quero dizer que Rubem é uma pessoa que tem me incentivado bastante e eu quero fazer esse agradecimento publicamente, porque eu sempre gostei de trabalhar com comunicação, sempre tive muita predisposição para poder utilizar o meu conhecimento nessa área para melhorar a vida de pessoas, e não só a minha, porque eu vivo disso. Então, eu sou grato por todo esse apoio, incentivo, e consigo hoje, felizmente, viver profissionalmente da minha área e também participar de debates interessantes como esse. Então, muito obrigado. Boa noite, obrigado aí, Wellington. A gente te libera para você finalmente ir dormir e dizer para vocês que realmente a empresa que domina o cenário mundial, a líder mundial em valores de transação é a UnionPay da China, que tem 44,33% de um mercado que movimenta 15 trilhões e meio de dólares por ano, que seria exatamente o terceiro PIB do planeta. Esse dinheiro é movimentado pelas transações bilaterais entre cartões de crédito. E 44,33% desse mercado pertence à UnionPay, seguido da Visa, e logo bem abaixo a Mastercard. Então, a brincadeira não é fácil. Seria muito melhor se nosso querido amigo Lula não tivesse destruído o artigo 192 da Constituição Federal de 1988, que taxava os juros em 12%. Ele, ao invés de fazer isso, ele entrou com a emenda constitucional AEC 040/2003, que suprimiu o artigo 192 da Constituição e entregou o país para o mercado financeiro fazer a festa no meio do povo. E todo mundo ficou feliz porque comprou uma TV de 50 polegadas para a sala e pagou 3. A gente não cansa de ser explorado e não cansa de ser enganado. Isso aí é a graça, professor Lourenço. Professor Lourenço, entrego a bola para o senhor para a gente acabar essa live de hoje, mas prometendo já voltar semana que vem, quem sabe no mesmo dia. O formato está ficando bom, a gente vai afinando. Por exemplo, o Carlos Velasco amanhã já está aqui de novo, vai ser a terceira participação dele seguida. Então, quem sabe a gente não encontra um horário bom, um momento bom e faz isso aqui. Muito interessante, estávamos ainda agora com 1.700 pessoas assistindo, muito importante. Senhor, palavra final para o senhor, final que eu falo, pode falar meia hora, não tem problema. E os seus livros aí, por favor, faça aí, mostre aí, que depois o pessoal coloca no link embaixo também. E se você quiser se inscrever no canal, se inscreva aí, passe para alguém, compartilhe. Aqui a gente pega pesado de vez em quando, porque é necessário pegar pesado. A gente aqui não tem um campo identitário para abrir, a gente não tem que fazer concessões.
Tá? Nós temos a história na mão. Nós temos a história na mão, o que está acontecendo. Apenas estamos abrindo mente. Nem tanto, porque tem muita gente que vem aqui para ver alguém que fala exatamente o que ele pensa. Mas outros vêm aqui e aprendem um pouco. E outros vêm aqui pensando que vão arrebentar, vão dizer e acontecer, e não vai acontecer nada disso, porque nós estamos vacinados. Vacina anti-idiota nós tomamos. Tá bom? Professor Lourenço, fique à vontade para a gente finalizar essa live de hoje. Eu acho que tocamos el tema central. Yo simplemente quisiera referir no a esta idea que tú dices de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que está habiendo efectivamente ya un choque mundial, pero no como como nos pudiésemos imaginar como si fue la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial. Es decir, puede ser que la insensatez, sobre todo de Europa, continúe sirviendo como carne de cañón, como bucha de cañón a las intenciones angloatlánticas de la OTAN y la Comunidad Europea. Es decir, yo creo que efectivamente hay ese choque, y no es solamente militar, y no es solamente geoeconómico, es también cultural, que es lo más importante. Aquí hay un choque efectivamente entre dos concepciones del hombre, ¿no? Que es lo que ha resistido especialmente a Rusia. El mérito de Putin de todo esto es que él ha resistido al tema de toda esta apostasía y toda esta renuncia a los valores cristianos de Europa. Él vinha cuestionando eso. Él reclamó de Europa la renuncia de sus propios valores tradicionales, de sus convicciones tradicionales, adoptando lo que él criticó muchas veces. Y eso enfureció a la élite europea. Cuando vino las primeras sanciones, fue muy curioso porque sancionaron a la diputada que estaba en la Comisión de Familia y Derechos Humanos, porque a Rusia prohibió la propaganda gay. No prohibió los gays, porque eso no vas a prohibir, pero prohibió la propaganda, la difusión entre los jóvenes. Apología, ¿no? De apología de la homosexualidad. Y eso enfureció a las élites europeas. Porque las élites europeas, lo que es, podemos decir, la élite de Bruselas, la burocracia de la OTAN, la burocracia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que ellos no se involucran, ellos viven en un paraíso, ¿no? Con super salarios, diciendo, vamos a derrotar los regímenes autárquicos, ¿no? Digo autárquicos, no, ¿cómo se dice? No. Los regímenes autocráticos de Rusia y de China y de otros países, no solo eso. Entonces, eso es lo que se está desmoronando. Es decir, la élite no es Europa como tal. Es decir, yo creo que Europa está en un cautiverio de la OTAN, un cautiverio que yo llamo de Bruselas, ¿no? El cautiverio de la Comunidad Europea, de esos valores, ¿no? Entonces, yo veo efectivamente que el triunfo de ese nuevo orden va a ser la disolución de la OTAN. El propio vocero de Putin, de la presidencia del Kremlin, él le dice básicamente que ninguém va a abandonar las negociaciones de Rusia y Europa. Lo único es que si va a ser fructífera, va a tener Europa que liberarse de la tutela americana. Que son no las palabras exactas, pero el sentido de las palabras. Toda esta crisis que estamos viviendo en Ucrania es por la tutela angloamericana de Europa. Si bien Inglaterra se sale de la Comunidad Europea,
él continúa siendo un factor, es decir, el poder angloamericano que está básicamente tutelando políticamente, ¿no? Y militarmente a Europa continental. Fuera del gobierno de Víctor Orbán, ¿no? Que iba ganando con 50 y pocos % del voto, más de la mayoría de la votación con él, ¿no? Es su cuarto mandato y eso va a fortalecer la división de Europa, porque en realidad esto que estaba mencionando Wellington es muy correcto, si está empezando a haber una fractura, especialmente en los dos grandes países, ¿no? Es decir, que es Francia y Alemania, es una fractura real. Hoy Inglaterra está preocupado porque los precios de la energía se disparan, ¿no? Eso que decía que la gente está viviendo visitando supers o el metro para poder tener aquecimiento, es una cuestión real, ¿no? Entonces, y yo digo, es decir, es muy bueno que la Alemania pueda tener la oportunidad del rearmamento, porque Alemania es una potencia que está absolutamente tutelada. Entonces, eso le va a dar un camino, irónicamente, para fortalecer el asunto de la propia soberanía y de poder buscar una relación propia con Rusia, que hay una tendencia muy grande. Yo no sé esa demostración ahora que hubo en Alemania con banderas de Rusia y de Alemania, no tuve acceso. Pero eso es un síntoma claro de que no todo, es decir, de que la mentira no está pudiéndose mantener, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir acompañando. No hay que hacer elucubraciones sobre la guerra, porque no estamos en el Estado Mayor de ninguno de los ejércitos. Lo único que estamos viendo son maniobras para dividir, ¿no?, al ejército ucraniano, que ha sido devastado totalmente su capacidad su espacio aéreo, y está siendo cada día devastada sus capacidades de comando y control, y su capacidad de desplazamiento terrestre, ¿no? Entonces, estamos ya llegando a una fase final de la limpieza en Mariupol, Mariupol y en toda la región de Donbass, que es el objetivo principal militar de Rusia. No hay que saltar a que Rusia quiere controlar Kiev y quiere simplemente anexar todo Ucrania. Yo no lo veo eso como la intención. Puede terminar siendo pero por una serie de fases en el que Ucrania empieza podemos ir a reincorporarse a Rusia, por lo menos la parte más del este, o quizá otras provincias que están pidiendo esa decisión. Pero hay que esperar los acontecimientos, es decir, no sabemos qué está pasando. Lo que sabemos es que está habiendo la limpieza en Donbass, que es lo crucial, es decir, el batallón Azov, está habiendo recuo de ese batallón, ¿no? Es decir, pero ya fue dividido, ¿no? La acción del ejército ruso ya dividió al ejército ucraniano, es decir, operativamente. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, acompañar. Yo pienso que esto que yo estaba diciendo, de ese mundo belio que está dominando todavía la economía brasileña, una gente por ignorancia, otra gente por mala intención, pero no se está entendiendo este cambio de época, ¿no? Por ejemplo, la disposición de que Petrobras aumente 10% de su producción es un contrasentido. Querer aprovechar las sanciones contra Rusia y beneficiarse por una cuestión, y obviamente que vino de Washington esa exigencia.
aumente 10% su producción. Acho que México no lo hizo. Venezuela está recuperando su capacidad de producción que había sido sancionada. Irán está en sus niveles de producción antes de las sanciones. Pero yo, es decir, a mí mi preocupación es que Brasil possa, vamos, pegar la oportunidad que se está ofreciendo en la cuestión de los BRICS para hacer el giro, ¿no? También de la política económica. Porque Pablo Guedes y el nuevo ministro, el nuevo presidente de la Petrobras, son los farsantes de ese sistema neoliberal que perdura en detrimento de la soberanía del país, en detrimento del bien común de Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que es decir, esta idea de estos dos espacio-tiempo que está en el campo global, ¿no? Que yo expliqué, es decir, la China, Rusia, el BRICS, India, en relación al sistema belio, la misma dinámica que hay en Europa de estos dos mundos que están luchando, nós lo tenemos en Brasil y en América Latina. Y nós tenemos que pelear políticamente para fechar esa brecha y poder recuperar un sentido de soberanía. La revuelta que está habiendo en el mundo es una revuelta de las colonias o de las semicolonias contra el sistema colonial. Por eso es que África no va a estar con las sanciones. África no va a estar con los colonizadores. América Latina no puede estar con los colonizadores. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en México, está pasando en Brasil también y en Argentina, aunque parcialmente. Entonces, es una revuelta contra el sistema colonial. Por eso yo dice, es una revuelta que nos lleva a 350 o 400 años de historia. Aquí se está revoltando el mundo al sistema de la predestinación calvinista, que fue la religión del colonialismo, al excepcionalismo americano, al destino manifiesto, que fue la razón por la cual robaron el territorio mexicano, mitad del territorio mexicano. Ainda que hoy la población cada vez mayoritaria de California, de Arizona, tal, está, podemos, en una reconquista cultural de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ve a California y te sientes en una ciudad más organizada que en México, pero en una ciudad mexicana. Es decir, por lo menos algo le podemos aprender a los gringos, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en que no hay mucho que estudiar de la historia pasada. Es un momento que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Ese es el problema. Podemos ir antecedentes de lo que el mal trata de hacer, de las potencias quieren hacer en términos de mentira, etcétera, etcétera, de farsas. Alguien le reclamó ahí en el chat que no podía yo calificar a Zelensky y a Biden de payasos, porque payasos es una profesión seria, ¿no? Entonces son farsantes, son engañadores, son farsantes, son zorros, es decir, creados para eso. Entonces, entonces no hay antecedente en la historia, no podemos, es un momento de pensar, realmente sentarse y pensar cómo es que el mundo se va a reorganizar. Y eso es lo que yo pienso que a partir del 4 de febrero, en aquel documento que yo recomiendo que lo busquen, el documento de Putin con Xi, porque ahí está la base para poder referenciar estas nuevas ideas del orden mundial que está surgiendo. Entonces yo creo que no vale cansar más en esto, y si hay necesidad de retornar esta semana, Rubén ya sabe que estoy a sus órdenes.
Obrigado, professor. A gente vai tentar fazer Agora, de novo. uma última coisa. Volte. Vuelva. Ahí está. A misión de Rusia en actual cambio de época. Y esto es entendiendo a Rusia, todo en portugués, ¿no? Ahora, yo pido, por favor, miren, les voy a pasar, ya les pasé en el chat el sitio. La asignatura del jornal Solidaridad Iberoamericana es la manera en que nos pueden ayudar. Así que entren en aquel sitio que se llama, ya lo puse ahí en el chat, msyainforma.org. Ahí están las instrucciones para asignar. Pueden comprar esa asignatura valores R$25 por mes. Es la misma cachaza de Rubens, ¿no? Es decir, que nos pueden ayudar. Y los libros pueden adquirir en el sitio de Capax Day, CAPAXDEI, capaxday.com.br. Ahí están la colección de libros sobre la defensa económica del Estado soberano. Hay muchas novedades, cosas que son importantes que la gente tenga, porque es un momento de formación. Yo no me desanimo con la situación, pero yo creo que tiene que surgir unas nuevas lideranzas políticas. Y esas lideranzas políticas, muchas de ellas están en los que están escuchando. Muchas de ellas están en esos jóvenes o en otras personas no tan jóvenes que están preocupadas por el país. No, es decir, lo que tenemos es que descubrir esas capacidades de las personas para poder actuar y mudar la situación. Entonces, esa es, podemos decir, el sentido de las cosas. Entonces, yo les pido encarecidamente su apoyo porque estamos precisando, ¿no? Un reclamo así, por hacer, no somos comerciantes de libros o vendedores de asignaturas, sino que es la manera que no estemos de poder sustentar, ¿no? Que es el mismo esfuerzo que Rubens, que el comandante Farinaccio está haciendo, que Anitavian, ¿no? Rogelio Anitavian está haciendo, solo que no es de una manera escrita. Tenemos ese jornal y los libros y estamos documentando para que haya una formación y un aprofundamiento de las ideas. Entonces yo te agradezco, Rubens, y si nos puedes hacer más propaganda, estamos en un momento crítico que necesitamos. ¿Ok? Tá bom, mestre. Você passa depois aí para os nossos amigos aí, que eles colocam aí no campo do chat, tá? Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. A nossa aposta não, a nossa análise, aqui a gente não faz aposta, aqui a gente faz análise, tá? A gente não brinca com apostas. Aqui a nossa análise leva à conclusão e todos os indicadores econômicos, que são os primeiros. O especulador é o primeiro rato que abandona o navio. E quando você vê o dólar descendo e o rublo recuperando, você esquece do que você viu na Globo News e na CNN. Se você quer um bom indicador, olhe para onde os ratos correm. Se o rato corre do dólar e se o rato recupera o valor do rublo, tá? Você abra o seu olho e para de assistir Globo News e começar e deixar de ir atrás de papo de canal idiota, canal imbecil, canal de puxa-saco de oportunistas que nunca fizeram análise geopolítica e agora todo mundo está se achando no direito de fazê-lo. Direito todo mundo tem de fazer. Agora, deveriam ter a obrigação de falar algo que preste, algo que se aproveite. Aqui a gente, pelo menos, se cerca de boas pessoas, de gente estudiosa do assunto, né? Gente estudiosa do assunto, que tem capacidade de trazer uma informação
de qualidade. O Brasil, a gente pode tratar disso amanhã, talvez, quem sabe. Amanhã, provavelmente, Carlos Velasco, ele não apareceu aqui hoje, mas amanhã a gente deve fazer com o Carlos Velasco às 19 horas, que é o horário que a gente está fazendo padrão com ele. Na segunda-feira, um apanhado de tudo isso aí. A guerra da Ucrânia, tudo que você ouvir, tudo que você falar, esqueça. A guerra da Ucrânia acabou. A Ucrânia teve todas as suas forças armadas dizimadas. Forças armadas russas estão todas intactas. Tá? Tudo que a Rússia perdeu até hoje lá está tudo intacto. Não mudou nada o seu poder. Enquanto a Ucrânia está aí pedindo tanques, pinicos, trouxas, qualquer coisa para tentar usar, para tentar fazer o quê? Matar mais ucranianos numa guerra insana. Como eu falei, existe um termo técnico que se chama hit and run. Hit and run significa bater e correr. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa séria. O hit and run, ele é um esquema suicida. O ucraniano não é nenhum xiita religioso. Ele não está pronto para isso. Ele pode estar enganado. O hit and run, ele dá certo. Tá? O bata e corra, ele dá certo quando você está, por exemplo, numa região montanhosa, uma região de floresta, uma região íngreme, uma região como o Afeganistão, aonde você primeiro tem um cara lá que aguenta ficar 5 anos morando dentro de uma caverna com uma cabrita. Eu não sei o que ele faz com a cabrita, mas a gente pode até entender. Então é o seguinte, o ucraniano não. O ucraniano é um europeu, ele tem um pensamento diferente, ele não está nem para isso. Mas o que ninguém explica é que no hit and run, ou no bata e corra na Ucrânia, qualquer ato de ataque ou tentativa de ataque a uma unidade russa que dominam toda a área, esqueça esse papo de que eles afrouxaram o cinturão em volta de Kiev. Está tudo na mão deles. O que entra, o que sai. Esqueçam. O espaço aéreo é deles. Se o Putin, essa noite, cismar de varrer Kiev do mapa, varre Kiev do mapa. Ele é que não quer fazer isso. Esqueçam isso. Eu acho que vocês são inteligentes o suficiente para verem o que está acontecendo. O que eu percebo com o hit and run é que é o seguinte, quando você faz um ataque com o hit and run, qualquer objetivo militar, a retaliação vai terminar entre 3 a 5 elementos, pelo menos, mortos em cada ação. Por quê? Porque a retaliação é violenta num espaço aberto, onde você não pode fazer nada e você tem um espaço varrido por drones, por aviões, por helicópteros, por todo o sistema de rastreamento. Tá? Mas, Rubem, atacaram uma refinaria em território russo. Se vocês quiserem, eu conto hoje. Se vocês quiserem, eu conto amanhã a história da refinaria. Eu conto amanhã para vocês ficarem presos um pouquinho, tá? No assunto, nessa matrix. Amanhã eu explico a situação do ataque em Belgorod, do depósito de combustíveis russos que tinha lá por supostos helicópteros ucranianos. Eu vou contar. Ninguém é santo no campo de batalha. Ninguém é santo. E, se você quiser procurar santidade, procure em outro lugar. É a mesma história que estão falando aqui, do gay, isso aqui. Olha só, eu aprendi, eu gosto de aprender com um especialista. Não adianta os diplomas que ele tem, eu gosto de um especialista. E quando eu vou falar alguma coisa sobre gay, sobre homossexual, eu lembro de um cara que foi homossexual a vida inteira, tá? Era gay assumido, chegou a deputado, e eu acho que quem sou eu, até para uma pessoa de rara inteligência, quem sou eu para discutir sobre homossexualismo com Clodovil Hernandes? Um cara que a vida inteira foi profissional, gay assumido, sempre. Quem eu sou para discutir com ele? E as palavras que ele falou, para mim, foram definitivas. E são as palavras que eu uso para seguir o meu rumo. Sexo só existem 2. Qualquer coisa fora disso é uma anomalia. A pessoa nasceu com 2 aparelhos genitais, ele tem uma anomalia.
Isso é uma anomalia. O cara... Não estou falando que o gay é uma anomalia. Estou falando anomalia física, genética. Tá? Só existem dois sexos, naturalmente, homem e mulher. Agora, ele mesmo falava, o número de amores ou relacionamentos humanos são infinitos. Se você quer se casar com uma porca, com uma leitoa ou com 4 homens, e você é homem, é problema seu. Contanto, não tente fazer disso um padrão para a sociedade. Isso é um padrão que serve para você. Então, não é um padrão, é uma escolha. Escolha é uma coisa, padrão é outra. Uma sociedade civilizada aceita a sua escolha. Agora, não tente fazer da sua escolha um padrão. Esse é o problema. Padrão é para padronizar, é para você fazer igual. É isso o grande problema dos movimentos LGBT que existem. Eles querem criar um padrão. E não existe padrão para esse tipo de comportamento. Isso é um efeito comportamental. Por quê? Porque sexo ou é homem ou mulher. Ou você passa a mão no meio das pernas do bebê e se você encontrar uma genitália masculina, ele é homem. Se você encontrar uma genitália feminina, aquilo ali é mulher. Tá? Gênero, isso não existe. É homem e mulher. Agora, se depois a pessoa quiser fazer uso daquilo para outras coisas, problema de cada um. É isso que é. E, para encerrar aqui, só o meu abraço aqui para Adriano de Tal. Adriano de Tal normalmente é o nome que as pessoas dão para meliantes, né? Quando você não lembra do sobrenome, porque ele é tão irrelevante. Adriano de Tal é o sujeito que foi nomeado para presidir, não, para destruir a Petrobras, junto com Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, acho que com medo de ir preso, já fugiu da sabatina, arriou os pneus e meteu o pé. Rodolfo Landim não será mais presidente do Conselho. Rodolfo Landim não ia ser aceito na Petrobras, porque todo mundo sabe o que ele fez no verão passado, lá dentro. Persona não grata dentro da empresa. Notório corrupto. Notório. Como esse Adriano é outro corrupto. Um homem que vive de situações escusas junto ao mercado de lobistas, traficando influência e acertos e negociatas. Tá? É a espumalha, é a escória que está entrando dentro da Petrobras. Então, eu chamo, a partir de hoje, ele de Adriano de Tal. Adriano de Tal, eu espero que o Ministério Público lhe dê o mesmo destino que a Organização Nacional de Políticas Energéticas, o Tribunal de Contas da União, deu a ele. Taxou como figura suspeita. Interesses conflitantes. Se os interesses conflitantes ele era para ser conselheiro de alguma coisa, imagine presidente da maior receita do Brasil disparada. Pelo amor de Deus, Deus salve nossos filhinhos e, pelo amor de Deus, o que esse presidente do Brasil está fazendo? Qual o papel dele e aonde ele quer chegar? Eu não tenho ideia. Eu tenho ideia que a gente tem que tomar conta dos nossos rumos. Nós temos que assumir os nossos rumos. Por isso que eu falo para todo mundo. Vá para dentro do partido. De direita, de esquerda. Só não entre no PSOL e no PSTU, porque aí é perda de tempo. PSTU é um bando de abilolados, acelerados, e o PSOL não é um partido. É uma frente de ONGs, é uma entidade quase criminosa dentro da política nacional. O resto, você entra à direita, à esquerda, entra em qualquer um. Tá? Entra, faça o seu papel, fiscalize, seja candidato. Já que não dá para a gente acabar com a vereança, seja candidato a vereador você. Tome conta desse espaço. Agora, tenha dignidade. A carreira política brasileira remunera muito bem, ela paga muito bem e exige muito pouco. Você não precisa ter nível superior, você não precisa ter nada disso e paga excelentes salários. Excelentes salários. Excelente salário. Um deputado federal ganha muito bem, um deputado estadual ganha muito bem, então é uma carreira para você honrar. Você não tem que ter vergonha de dizer que é deputado e que vive daquilo, e que tem orgulho daquilo, e você recebe aquele dinheiro, você, ótimo, paga seus impostos, você é digno, você está dentro da sua carreira. E você pode continuar como deputado com um belo salário, fazendo um belo trabalho para o Brasil que você está te pagando para isso. O mesmo valeria para vereadores, para deputados. Lamentavelmente, a maioria tem isso e ainda quer se vender, quer se prostituir, quer destruir. Então é o seguinte, amanhã eu vou falar, não sei se é de Bertolt Brecht, né? o político, né?
todo mundo odeia o político, né? O político é odiado por todo mundo. O grande problema de você odiar a política é que, quando você odeia a política, você é governado por alguém que ama aquilo ali. Mas não ama a política, ama as benesses da política. Já que você saiu fora, ele faz o papel. Bem, eu quero deixar o meu boa noite para todo mundo aqui. Desculpe se entraram pessoas aqui no canal hoje, eu perdido aqui, tá? Deixei de agradecer a todos eles, mas agradeço amanhã e já agradeço aqui de coração a todo mundo que colaborou e para todo mundo que participou. Dê o like na saída, se você não deu, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fomos!